Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Tudo na paz do Senhor? Começando mais um vídeo aqui para vocês. Hoje eu quero trazer um bate-papo, uma conversa assim bem espontânea. Eu falo espontânea porque eu estou me sentindo super à vontade aqui nesse vídeo. Na verdade, bem mais do que nos outros, porque é um assunto que eu já sabia que gostaria de trazer aqui no canal. É um assunto que eu sei exatamente o que falar, né? Então já quero pedir para você se inscrever aqui embaixo, tá bom? Você que ainda não é inscrito, deixar o seu like e compartilhar para seus amigos e família. Assiste até o final porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te edificar de alguma forma. Bom, gente, então para começar esse vídeo, eu quero começar contando um pouco da minha história como cristã, para vocês poderem entender. Agora, dia 15 de outubro, vai fazer 3 anos que eu me converti. Eu não nasci em lar cristão. Na verdade, quase ninguém da minha família é cristã, é evangélica. São pouquíssimas pessoas. E assim, eu demorei bastante para tomar essa decisão. É tanto que, às vezes, eu penso, nossa, só tem 3 anos que eu sou crente, que eu sou evangélica. Mas parece que faz bastante tempo, porque eu passei muitos e muitos anos frequentando a igreja e não me convertia. Assim, logo que a gente se converte, né, a gente acha que vai ser fácil, que vai tirar de letras, e a verdade é que ser crente, ser cristã, servir a Deus de todo o coração não é fácil. Servir a Deus de qualquer jeito é super fácil. Você vai lá, se converte e pronto. Você vai na igreja, se senta lá no banco, assiste o culto, volta para casa e continua na mesmice. Mas servir a Deus verdadeiramente não é fácil. Então, eu sempre ouvi muita pregação. Eu peço perdão por essas músicas, mas é só Deus. Então, gente, eu sempre ouvi muita pregação, eu sempre busquei ser uma pessoa assim, bem sábia. Como eu não tinha referências na minha casa, né, não tinha referências da minha família, ninguém para me guiar. E também no início eu não conseguia ir na igreja com tanta frequência, então eu escutava muita pregação. E algo que eu sempre ouvia é sobre a oração, sobre o poder da oração, né? E sobre ter intimidade com Deus. Uma vez eu ouvi alguém falando assim: se eu te falar de uma pessoa, disser que ela é uma pessoa maravilhosa, que ela é gente boa e tal, tudo bem, você vai ter aquela impressão daquela pessoa, né? Você vai dizer, legal aquela pessoa. Mas se você não conhecer, você nunca vai saber como ela é de verdade. Você vai saber só de ouvir falar. E da mesma forma é Jesus. Então, desde o início eu sempre quis conhecer Jesus, de ser amiga dele, não de ouvir falar. Então eu ouvia muitos testemunhos, eu ouvia muitas palavras de pessoas que tinham experiências com o Senhor. E eu queria ter aquela mesma experiência, eu queria ter aquela mesma intimidade, eu queria ouvir a voz de Deus, mas eu sabia que para isso, para mim ter essa experiência, não poderia ser só de ouvir falar, eu teria que ter intimidade com Ele. Para mim ter intimidade com Ele, eu precisaria conversar com Ele todos os dias, eu precisaria me aprofundar na palavra dele. Então, isso foi um grande desafio para mim, eu creio que é um desafio para muitas pessoas, assim como eu falava, já vi muitas pessoas falando, que é não ter tempo para Deus. Eu não tinha tempo para Deus. Eu queria, mas eu não conseguia. Eu trabalhava fora, né? Aí acordava cedo, trabalhava, chegava, tinha aquela zona em casa, aí tinha o estresse do trabalho, então eu não conseguia ter tempo para Deus. Eu ia na igreja, eu orava antes de dormir,
mas eu não tinha tempo para Deus, tempo de ter intimidade, então, e era algo que ardia no meu coração. Outra coisa que eu não tinha nem um pingo de tempo era para ler a Bíblia, que é algo que se cobra muito, né? Porque às vezes você conhece uma palavra, conhece uma história bíblica, porque você ouviu no culto, você ouviu o pastor falando, você ouviu o irmão pregando, mas você mesmo nunca leu. Assim acontecia comigo. Porém, sempre ardia no meu coração o desejo de conhecer a palavra de Deus, o desejo de ter aquela intimidade, de ser amiga de Jesus, sabe? De dizer assim, não, eu conheço Jesus porque eu tenho intimidade com Ele, eu não conheço Ele só de ouvir falar. E assim, eu tentei várias vezes, né? Foram tentativas frustradas, eu começava a ler a Bíblia, aí eu marcava lá na Bíblia a data que eu tinha lido, só para me ter a noção do tanto de tempo que eu passava sem ler. Então eu lia um dia, aí passava 2 semanas sem ler. Quando eu via que eu ia abrir a Bíblia novamente, tinha lá data tal do mês tal, lá atrás. Ou seja, eu passava de meses sem ler a Bíblia. E bate aquela culpa, bate aquele sentimento de frustração, porque você se sente incapaz, você se sente... Se você já se acha desse tamanho diante de Deus, aí quando isso acontece você se acha nada. E isso aconteceu várias vezes comigo, por bastante tempo. E o sentimento de culpa, sabe aquela cobrança? E eu sentia que o Espírito Santo estava ali me cobrando para me poder levantar, porque eu creio que a partir do momento que você decide entregar a sua vida para Jesus, que você decide servir Ele verdadeiramente, Deus ele tem um propósito na vida de cada um. E eu sei que Deus ele tem um propósito na minha vida. Ele tem, eu acho que um dos propósitos que Ele tem na minha vida é me usar para ser canal de bênção na vida de alguém. E antes mesmo de ser crente, eu tô até emocionada porque eu me lembro que uma vez um irmão falou que eu era uma missionária, porque eu nem era crente ainda e teve um culto lá na minha casa. Minha mãe, mesmo não sendo crente, ela gostava de fazer culto lá em casa. Então, teve um culto lá em casa, eu era adolescente, não era crente ainda, não queria nem saber. Eu ia pro culto, mas eu não queria nem saber. E nesse dia eu convidei várias pessoas, carreguei cadeira na cabeça. E eu me lembro que o irmão falou assim: irmã, você é uma missionária. Deus tem uma grande obra na sua vida. E tipo, eu nem queria saber, né? Eu achava que ele estava falando aquilo da boca para fora. Mas já depois que eu me converti, eu me lembrava das promessas, né, que Deus já tinha falado para minha vida antes mesmo de eu ser cristã. E eu me lembrava e eu dizia, nossa, naquele tempo eu não era crente, né? E eu me dedicava mais do que agora. Então, era uma cobrança dentro de mim, um sentimento de culpa. Porque eu dizia, nossa, eu sou cristã, agora eu me converti, agora eu posso dizer que eu sou crente, mas eu não estou conseguindo servir a Deus da forma que eu achei que seria. Eu acho que isso é uma coisa normal, assim, que não seja por muito tempo, mas é uma coisa normal que deve acontecer com todo mundo, mas que nós não venhamos deixar isso se tornar rotineiro, isso cair na rotina, porque eu estou falando isso agora e eu estou
pensando, porque na verdade é isso que Satanás quer. Ele não quer que nós buscamos o Senhor, ele não quer que nós tenhamos tempo para Deus. E conforme o tempo vai passando, que você lê a Bíblia só de vez em quando, você uma hora, ele tá dando pulo de alegria e tá ali. Se quando você se sente incapaz, lixo, e ele continua falando, você é incapaz, você é um lixo, você não consegue. Outra coisa que eu falava bastante, eu dizia, eu não mereço o amor de Jesus. Eu dizia, eu não mereço que Deus me ame, que Deus me proteja, eu não mereço nada. E eu me colocava mais para baixo ainda, tá entendendo? E eu não me achava digna e aquilo me fazia me sentir com vergonha de Deus. Então, tipo, se eu passasse 2 dias sem orar, quando fosse no terceiro dia, eu já não queria orar de novo por vergonha, não por preguiça, mas tipo, eu tinha vergonha de me apresentar diante de Deus, porque eu achava assim que Deus ia me condenar, me julgar. E assim, nós não merecemos realmente o amor de Deus. Nós não merecemos esse amor tão grandioso. Mas o mais lindo é saber que mesmo a gente sendo tão falho, mesmo a gente sendo tão pecador, falhando quantas vezes for, Ele nos ama. E eu até ouvi uma palavra uma vez, eu acho que foi isso que me fortaleceu. E eu deixo essa dica para você, ouça a palavra. Eu sempre estava ouvindo pregação aqui no YouTube, às vezes eu estava tão fraca que eu ia lá, botava uma pregação, aí colocava, assistia 3 num dia. E aquilo ali falava tanto comigo. Eu sirvo a Deus não por medo de se eu não servir a Deus eu vou pro inferno. Eu sirvo a Deus por amor mesmo, porque eu sinto prazer e alegria em agradar a Deus. Então, por isso que batia tanto aquela culpa. Então, eu pensava, não, eu quero agradar a Deus, eu quero agradar a Deus com as minhas palavras, com as minhas obras, com as minhas atitudes. Eu quero agradar a Deus com a minha vida. Então, por isso que o sentimento de culpa era tão grande, né? Talvez você esteja passando por isso, talvez você já tenha passado, ou talvez você vai passar. Assim, o meu exemplo, né, que eu deixo para vocês, mesmo eu ainda não estando 100%, mas se eu conseguir mudar tanta coisa, você também consegue, tá bom? Na verdade, eu não tô aqui para dar lição de moral em ninguém, nem para dizer que eu sou melhor, apenas para dizer que se eu conseguir, você também consegue. Então, o primeiro passo de todos que eu busquei assim para poder dizer assim, não, eu preciso mudar a minha maneira de servir a Deus, foi pedindo a direção dele. E eu tinha milhares de coisas que ao meu ver não conseguia sobrar tempo para Deus. Então a primeira coisa que eu fiz foi pedir a direção de Deus. Eu comecei a pedir para o Senhor administrar o meu tempo. Eu comecei a pedir para o Senhor direcionar o meu dia, me dar paciência, né, e calma, porque eu sou uma pessoa bem estressada. Então eu já amanheci o dia dizendo, não, hoje eu comecei a planejar o meu dia, certo? Em primeiro lugar, pedir a direção de Deus, pedir para Ele direcionar o meu dia e o meu tempo, me dá inspiração, me dá ideias de como ter tempo para ler a Bíblia, ter tempo para orar. Então esse foi o primeiro passo. Segunda coisa que eu fui pensar, eu sempre deixava para ler a Bíblia e para orar depois que eu fizesse tudo. E isso é a coisa mais errada, porque quando você termina de fazer tudo, como por exemplo no meu caso, depois que eu parei de trabalhar, né,
que parei de trabalhar fora, mas em casa eu trabalho mais do que quando eu trabalhava fora. Porque serviço de dona de casa e mãe nunca acaba. Então, eu amanhecia o dia acordando cedo, arrumava casa, lavava louça, fazia um monte de coisa, cuidava da minha filha. Aí dizia, não, quando eu terminar tudo, é que eu vou ler a Bíblia. Na verdade, quando eu terminava tudo, eu estava exausta, cansada, de cabeça quente e estressada. E quando eu tô assim, eu não leio a Bíblia porque eu não presto atenção em nada do que eu tô lendo. Então, o que acontecia? Eu ia só adiando a minha leitura. E eu me cobrava tanto, porque eu dizia, eu tenho tempo para isso, eu tenho tempo para mexer no celular, que é algo que tira muito nosso tempo. A gente mexe tanto no celular. Eu ainda me cobro, né, com relação a isso, porque eu mexo bastante. Mas eu não deixo, né, tipo de ler a Bíblia para mexer no celular. Eu não substituo uma coisa pela outra. Mesmo que eu mexa bastante no celular, hoje em dia eu consigo. Mesmo mexendo, porque eu gosto de mexer e eu preciso controlar. Mas a Bíblia, a oração é minha prioridade. Então, eu sugiro que ler a Bíblia e orar seja a primeira coisa do seu dia. É o que eu faço. Eu acordo de manhã cedo, eu faço logo o café e a merenda porque meu marido trabalha. Aí eu já tomo café também, que é para ficar bem esperta. Às vezes, enquanto eu estou tomando café, eu pego o celular e aproveito aquele tempinho livre e mexo. Depois que eu termino o café, eu já vou para a Bíblia e vou para a oração. E já faz alguns meses, já faz não sei quantos meses, que eu estou lendo a Bíblia todos os dias e eu estou orando todos os dias. E assim, eu não me sinto nem um pouco convencida e nem, santa e nem me achando, pelo contrário, eu estou sempre me cobrando mais. Mas quando eu lembro que eu não li a Bíblia quase de jeito nenhum, eu li a Bíblia, sei lá, uma vez no mês e olhe, quando eu lembro como eu era antes, eu fico tão alegre, é sério, eu fico assim, eu digo, Deus, não permita que eu volte a ser o que eu era antes. Me dá forças para eu continuar, me dá forças para me continuar lendo a Bíblia, me dá sabedoria, me dá força de vontade, concentração, né? Porque a gente precisa. Lógico que tem dias, né? Exceções, que às vezes eu não leio. Por exemplo, tem dias que se eu amanhecer, às vezes eu amanheço com dor de cabeça, estressada, cansada, aí eu digo, Deus, hoje eu não vou ler a Bíblia, mas eu oro. Tá entendendo? Aí no outro dia eu já fico pensando, então eu não li a Bíblia, então hoje eu vou ler. Eu fico ali me cobrando. Então, além de pedir a direção de Deus, força, né? Direção do Espírito Santo e muita força, muita força, você tem que ter força de vontade, você tem que ter decisão. Se você não tiver a decisão de dizer eu vou ler e pronto, você não vai ler. Então você precisa ter a decisão. Você tem que dizer eu vou ler e você vai ler a Bíblia. E tem a oração também. Ore todos os dias, antes de começar o seu dia. Ore para Jesus abençoar o seu dia, para que seja um dia cheio de paz, que seja um dia tranquilo, que seja um dia produtivo, que você consiga colocar as suas coisas em prática para que no dia seguinte não esteja tão sobrecarregada, entende? Eu tenho feito isso todos os dias. Então o conselho que eu deixo para vocês é busquem a direção dele, tá bom? Planejem a semana de vocês e tentem melhorar todos os dias, buscando a direção dele. Peça para ele te mostrar onde é que você está errando, porque ele mostra. Eu sou a prova viva disso. Um dia eu ainda quero trazer o meu testemunho aqui, mas Deus, ele me converteu antes de eu tomar a decisão de aceitar ele como meu único e suficiente Salvador. Ele me transformou, porque eu fiz uma simples oração. Eu pedi para ele eu pedi para ele me mostrar tudo o que eu estava fazendo de errado.
E nesse tempo eu ainda não tinha aceitado Ele como meu Senhor e Salvador. Então peça para Ele te mostrar onde é que você está errando. Peça a direção dele para administrar o seu tempo. E tome a decisão de melhorar, tá bom? Não se sinta mais culpado. Você é capaz, em Jesus você é capaz. Não deixe o inimigo ficar dizendo que você não consegue, que você vai continuar caído, indigno. Realmente nós não somos dignos do amor de Deus, né? É pela graça mesmo. Mas lembre-se que você tem a graça de Jesus. Não fique aí caído. Você tem o amor de Jesus. Peça para Ele te levantar. Peça para Ele te fortalecer. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. E é isso. Estou muito feliz de ter gravado esse vídeo. Queria ter trazido há mais tempo. Também quero estar trazendo outros vídeos como esse, tá bom? Espero muito que você tenha gostado. Deus abençoe. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.